Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nessa nova série do nosso canal eu vou falar um pouquinho para vocês sobre trigonometria, tá? Então eu vou dar uma pausa sobre a série de complexos, porque eu preciso falar de trigonometria e eu quero que esse canal seja uma construção do nosso conhecimento matemático, ok? Essa série serve para todos os tipos de pessoa, tá? Para vocês que já sabem o que é trigonometria, mas querem uma introdução para o que a gente chama de exponencial complexa. Tá, então, para vocês que já fizeram trigonometria na escola e estão falando de números complexos, essa série é para vocês, porque vai ser uma boa memória, né, uma boa refrescada do que algumas fórmulas e como funciona a trigonometria. E também serve para as pessoas que nunca viram trigonometria, no caso, já começaram a ver, tá? Então tem algum embasamento matemático, mas estão com alguns problemas de trigonometria, de entender de onde as fórmulas vêm, como é que a gente consegue achar os pontos, ok? Então serve para os dois tipos de pessoas. Tá bom? O meu intuito nessa série é realmente introduzir a exponencial complexa, então vou falar um pouquinho sobre complexos, mas não vai ser o intuito do vídeo. Ok, então vocês que não sabem do que eu estou falando, o que é um complexo, não tem problema, vocês vão entender bem o que eu vou falar nesse vídeo. Ok, então para começar essa série de trigonometria, eu preciso falar, obviamente, do círculo trigonométrico, tá? Porque vai ser a base de tudo, de todo o nosso estudo, ok? Então, esse vídeo eu vou explicar o que é esse círculo, como ele funciona e quais são as funções que regem nesse círculo, né? Vou falar de 4 funções, vocês podem estar se perguntando 4, não seriam 3. A quarta é uma função meio anexa, mas ela vai ser importante para esse canal, tá? Não necessariamente para vocês que começaram a trigonometria, mas para as pessoas que acompanham o meu canal, talvez a quarta função vai ser importante. Ok? Então aqui está o círculo trigonométrico, tá? O círculo trigonométrico ele é um conjunto dos complexos, ok? Então a gente chama isso de círculo unidade e a gente nota ele da maneira U, dessa maneira, tá? U é um conjunto, né? Então seria todos os números complexos que pertencem ao corpo C, tal que o módulo desses números complexos é igual a 1. Ok? Então, se a gente representar os complexos como um plano de R2, isso daqui simplesmente seria um círculo de centro 0, 0 e de raio 1. Ok? Então, essa definição formal do círculo trigonométrico, para vocês que não sabem o que eu estou falando, basicamente é um círculo onde o raio, né, o raio é 1, tá? E é isso que importa. Ok? E a gente define os pontos dessa maneira, né? Então a gente gira nesse sentido aqui, que a gente chama de sentido trigonométrico, tá? E os valores vão de 0 a π sobre 2 a π a menos π sobre 2. No caso, vai a π mais π sobre 2, tá? A gente pode girar dos dois sentidos aqui. Se a gente gira desse sentido, a gente vai para os negativos. Se a gente gira para esse sentido, a gente vai para os positivos. Ok? E essa é a definição de um círculo trigonométrico. Agora eu vou mostrar para vocês as três funções principais que regem, a quarta eu vou deixar mais para frente, ok? A primeira aqui é a função que rege nesse eixo aqui, ok? Então eu pintei em vermelho aqui, tá? Então nesse eixo aqui a gente lê uma função que se chama cosseno, cosseno de x, ok? No eixo aqui a gente lê outra função que se chama seno de x, ok? Essas são as duas primeiras funções que a gente aprende, tá? Cosseno de x e seno de x. Se vocês querem voltar para o mundo complexo, então representar isso como o plano complexo, a gente vai ter que cosseno de x igual à parte real do número complexo, tá? Porque a gente está no eixo dos reais, e no eixo dos imaginários, seno de x seria a parte imaginária desse número complexo, tá? Então, se vocês querem representar como o plano complexo, seno de x e cosseno de x representam, né, a parte imaginária e a parte real, respectivamente. Ok? A terceira função é uma função que usufrui das duas primeiras, que se chama tangente de x. Tá? Tangente de x ela é definida pela fração seno de x sobre cosseno de x. Tá? Obviamente x não pode ser nulo, tá? Então cosseno de x ele é nulo quando x vale π sobre 2, tá? Então isso daqui seria para todo x diferente de π sobre 2, tá? Ou para todo cosseno de x diferente de zero, ok? Então essa função é válida. Ok, vocês vão ver bem quando eu mostrar o gráfico da tangente, vocês vão ver que ela não é contínua, ok? Porque ela tem uma descontinuidade quando x vale π sobre 2. Ok? Então, como é que a gente constrói a terceira função, né? E por que ela se chama tangente? É porque basicamente ela é tangente ao círculo, tá? Então, para construir ela,
a gente vai ligar os dois pontos aqui, né? Então vamos até o final aqui. Vamos até o final aqui, tá? Temos o nosso raio aqui, né, que vale 1, ok? E agora a gente vai fazer a projeção no círculo, ok? Temos essa projeção e agora a gente vai fazer um triângulo, tá? E a gente vai fazer o último braço do triângulo tal que aqui esse ângulo seja quadrado, ok? Então eu vou tentar fazer isso aqui sem uma régua, ficou mais ou menos, tá? E a gente vai continuar aqui, tá? Essa linha aqui é perpendicular ao raio do círculo, ou seja, que é tangente ao círculo, é o que a gente chama de tangente de x. Ok? Então essas são as três funções principais do nosso círculo trigonométrico. Ok? Cosseno, seno são simples, tangente é uma construção de acordo com as duas últimas funções que a gente definiu. Ok? Um ponto importante que vocês provavelmente já viram, caso vocês já começaram a trigonometria, é que vocês veem aqui que eu construí um triângulo, tá? Ele está meio incompleto, tá? Mas é basicamente um triângulo. E temos uma técnica memotécnica, né, que diz como que a gente pode lembrar, tá? Vocês sabem que o triângulo retângulo ele tem dois catetos, uma hipotenusa, e os catetos eles são respectivamente a adjacente e o oposto, ok? Essa daqui seria a hipotenusa, tá? E a gente pode ligar esse oposto, adjacente e hipotenusa a nossas funções trigonométricas, ok? Ao nosso seno e nosso cosseno, ok? Então temos uma maneira memotécnica que foi a que eu aprendi, que a maioria das pessoas que eu conheci conhecem esse tipo, talvez vocês tenham outra, o que importa é que funciona. Né? No meu caso é a SOHCAHTOA, então SOHCAHTOA, ok? Como é que esse memotécnico funciona? As primeiras letras a cada três letras seria a nossa função. Então esse daqui é o seno, esse daqui é o cosseno e esse daqui é a tangente, tá? Isso daqui seria a parte de cima de uma fração, né? Então o numerador. Isso daqui seria a parte, o denominador, né? A parte de baixo, ok? Então como é que a gente lê isso? A gente lê que, por exemplo, seno de x vai ser igual ao lado oposto sobre hipotenusa, ok? É assim que a gente lê, tá? Então cosseno de x seria adjacente sobre hipotenusa e nossa tangente de x seria nosso oposto sobre adjacente. Ok? Isso daqui é muito interessante para ligar triângulos às nossas funções trigonométricas. Então isso daqui é muito, 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 muito importante. Por exemplo, você quer achar o ângulo aqui, então alfa sabendo que aqui é 90 graus e sabendo que aqui é, sei lá, não 40, 30 graus, ok? Com essa técnica aqui, vocês conseguem achar esse ângulo alfa muito, muito, muito facilmente, ok? Isso daí introduz também uma fórmula muito importante, que a gente fala que é uma identidade remarcável, né? Então eu talvez traduza errado, mas o que eu quero dizer é que é alguma coisa muito importante, tá? Também podem chamar de teorema de Pitágoras diretamente, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, ok? Então essa daqui é uma fórmula muito, muito importante, tá? Ela é muito utilizada, tá? Ela parece simples e ela é simples, ok? Mas ela é muito poderosa, ok? Para demonstrar ela, a gente vai sair do nosso triângulo, ok? Então vocês, lembre-se, ABC. Então seno é oposto sobre hipotenusa, então seno de x vai ser AC sobre BC, né? Então oposto eu inverti aqui, né? Perdão, eu vou ficaria C e B, só para condizer com o que eu vou escrever. Então AC sobre BC, ok? E cosseno de x seria AB sobre BC, né? Então obviamente se a gente fizer ao quadrado, vai ficar tudo ao quadrado, tudo ao quadrado, ok? Então temos isso. E agora a gente vai fazer que, de acordo com o teorema de Pitágoras, temos que AB ao quadrado mais AC ao quadrado igual a CB ao quadrado, tá? Então esse é o teorema de Pitágoras. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, vamos ter que AB ao quadrado mais AC ao quadrado igual a BC ao quadrado, né? Tudo ao quadrado, óbvio. Não é só a última letra que está ao quadrado, ok? Agora eu vou dividir tudo por BC, eu posso porque BC não é nulo, né? Então vai ficar AB sobre BC ao quadrado mais AC sobre BC
tudo ao quadrado, igual a 1. Né? Isso daqui é o nosso cosseno, isso daqui é o nosso seno, então a nossa identidade está demonstrada. A nossa última função trigonométrica desse vídeo é o que eu chamo de a cotangente, tá? Ela vai ser importante para caso vocês queiram continuar no mundo dos complexos e etc. Tá? Ela é definida da maneira seguinte, né? Vamos ter que cotangente de x igual a 1 sobre tangente de x, ok? Então é o inverso da tangente, então seria cosseno de x sobre seno de x, ok? Agora temos que tomar cuidado porque seno não se anule, ok? Então vamos voltar com o nosso círculo trigonométrico. Seno ele vale zero em zero, ok? Então é para todo x diferente de zero, ok? Ou para todo seno de x diferente de zero, ok? Então essa temos a nossa função cotangente, que seria o que a gente chama de trigonometria inversa, seria 1 sobre tangente, ok? Agora mudando um pouquinho do usual quadro branco nosso, aqui eu estou num aplicativo chamado Desmos, tá? Esse aplicativo ele é muito bom para vocês botarem funções, né, verem os gráficos das funções, ok? E eu vou mostrar para vocês os gráficos dessas funções aqui para vocês entenderem bem, ok? Vocês percebem, se eu voltar aqui para o quadro branco, que o círculo ele é meio que infinito. A gente pode dar voltas infinitamente, né, vezes. Só que os valores sempre vão aumentar. Esse aqui vale π. Se a gente fizer mais uma volta, né, vale π mais 2π. Então vale 3π. Aí vale 5π. Então a gente pode ficar girando. Então vocês percebem que são funções que são definidas em R, ok? Então temos o nosso seno, ok? Que vai variar, então ele vai aumentar, 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 depois diminui, 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 aumentar, aumentar e etc. Né? Temos o cosseno, que ele é um pouquinho intercalado, né? Vocês veem que a gente chama de uma defasagem aqui, ok? Vocês veem que eles variam, 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 ok? Mas vocês veem que eles não têm pontos de descontinuidade. Eles continuam, 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 ok? Agora o tangente, ele vai ser diferente, né? Porque eu falei para vocês que tem que tomar cuidado com o domínio de cosseno, que é seno sobre cosseno, ok? E o tangente é dessa maneira. Então ele é infinito, ok? Mas quando o valor chega a π sobre 2, que eu falei para vocês, ele tende a mais infinito e depois ele volta, ok? Então temos essa descontinuidade. Da mesma maneira para a cotangente, só que ao contrário, né? Porque agora é em zero o problema. Então vai chegar em 0, 0, 0, 0 e do nada, pum, temos uma descontinuidade e ele volta aqui, ok? Mas vocês veem que eles são, né, definidos em todo o plano. Um ponto importante para vocês saberem é o que é a simetria dessas funções, ok? Então aqui eu estou botando o seno de x para vocês, tá? Vocês sabem, provavelmente, que graficamente uma função é ímpar se você tem uma simetria de acordo com o ponto zero, né? De acordo com o centro do gráfico, ok? Vocês veem claramente que temos uma simetria de acordo com zero aqui. Então seno, por definição, é uma função ímpar, ok? Então, uma função ímpar, o que seria? Né, se a gente voltar aqui para o nosso quadro branco, uma função ímpar seria tal que f de menos x igual a menos f de x, ok? Isso daqui é uma função ímpar. Né? Se a gente voltar aqui, vamos ter cosseno de x. Cosseno de x, vocês não têm uma simetria de acordo com zero, mas vocês têm uma simetria de acordo com y, né? De acordo com o eixo o eixo y, ok? Isso é a definição de uma função par, tá? Então, se a gente voltar aqui, uma função é par, tal que f de menos x igual a f de x, ok? Então, isso daqui implica que seno é ímpar, né? Então, seno de menos x igual a menos seno de x. Cosseno de menos x igual a cosseno de x, ok? E agora a gente pode ver para as duas outras funções, né? Então, tangente de menos x igual a seno de menos x sobre cosseno de menos x, né? Par ímpar, então vai ficar menos seno de x sobre cosseno de x. Isso daqui fica menos tangente de x, ok? Então a função tangente ela é ímpar, né? A gente poderia ver isso claramente vendo a nossa função. Vocês veem que a gente tem uma simetria de acordo com o ponto zero, ok? Vamos fazer a mesma coisa para cotangente, né? Então cotangente de x vai ficar
o contrário, né? Então vai cosseno de menos x. A gente nem precisa passar por isso, perdão. É 1 sobre tangente de menos x. Tangente menos x é menos tangente, então vai ficar menos 1 sobre tangente de x. Então fica menos cotangente de x. Então a cotangente também é uma função ímpar, né? Vamos ver o gráfico dela. Se eu conseguir clicar, vocês veem que a gente tem claramente uma simetria de acordo com o ponto zero. Ok? Então isso daqui é o que a gente fala das simetrias das funções trigonométricas. Agora vamos ver como essas simetrias aqui podem nos ajudar a fazer certos cálculos sem saber de algumas fórmulas bem importantes que eu vou apresentar no próximo vídeo. Ok? Então, muitas vezes vocês vão se perguntar como é que a gente pode fazer translações com cosseno e seno. Ok? Então, por exemplo, cosseno de π mais x. Isso daqui é igual ao quê? Tá? Vocês obviamente sabem que cosseno de A mais B não é a mesma coisa que cosseno de A mais cosseno de B. Tá? Existe outra fórmula que eu vou apresentar no próximo vídeo. Mas suponhamos que vocês não lembram da fórmula, ok? Mas é um cálculo até que simples. Como que vocês podem fazer? Tá? É simples. A gente sempre... Bom, eu pessoalmente eu sempre inverto. Eu gosto de fazer x mais alguma coisa, ou x menos alguma coisa. Tá? Então lembre-se que aqui temos o nosso cosseno. E aqui temos o nosso seno. Tá? Então, cosseno é o eixo x e seno é o eixo y. Ok? Então, por exemplo, se a gente supõe não, né? A gente reescreve isso da outra maneira, então vai cosseno de x mais π, ok? É comutativa a soma. Né? Então, suponhamos que nosso ponto esteja aqui. Ok? Eu quero avançar, eu quero fazer mais π. Tá? Lembre-se que numa função, né, f de x mais 2, por exemplo, né, a gente mexe para o outro lado. Tá? Então a gente vai para o outro lado no gráfico. Okay? A gente translata para a esquerda. Okay? Como aqui é o sentido trigonométrico, aqui é o sentido mais, tá? Então aqui seria o sentido menos. Okay? Então se temos f de x mais 2, a gente está translatando para a esquerda, então a gente está diminuindo o valor da função, então a gente mexe no sentido antitrigonométrico ou sentido horário. Ok? É meio confuso, tá? Então faça bem esse desenho. Tá? F de x mais 2 a gente mexe para a esquerda, ou seja, a gente diminui, então a gente vai para o sentido negativo, então a gente mexe para esse lado do círculo. Ok? Então aqui a gente vai fazer x mais π, então a gente mexe para esse lado, né? Π é aqui, então a gente faz meio círculo, e aqui seria o quê? Seria menos cosseno. Ok? E essa vai ser a técnica que a gente vai fazer para todos, tá? Então vamos fazer, né? Vai ser meio exaustivo, mas é bom treinar. Então seno de π mais x, ok? Seria seno de x mais π, ok? Então o nosso ponto está aqui, a gente quer fazer mais π, então a gente vem para cá, então vai ficar menos seno de x. E vocês veem que eu consigo fazer essas fórmulas, esse cálculo sem qualquer outra fórmula. Obviamente, se vocês conhecem a fórmula de cosseno de A mais B ou seno de A mais B, fica fácil. Mas vocês veem que aqui também não é tão difícil, né? A gente faz pelo desenho ou graficamente, se vocês têm um gráfico das duas funções. Agora vamos fazer um caso um pouquinho mais complicado, por exemplo, cosseno de π menos x. Tá? Eu sempre gosto de ter o x em primeiro para não me perder, então vai ficar cosseno de menos x menos π. Ok? Lembre-se que cosseno é uma função par, então isso é a mesma coisa que cosseno de x menos π. Ok? Então temos cosseno de x menos π. Então estamos aumentando, estamos indo para a direita, então vamos aumentar. Então menos π, aqui vai ficar menos cosseno. Ok? Então isso daqui é igual a menos cosseno de x. Agora para o seno vai ser um pouquinho diferente, né? Porque seno é uma função ímpar. Vai ficar então seno de menos x menos π. Isso daqui fica menos seno de x menos π, tá? Então, menos seno a gente está embaixo, menos π a gente aumenta, então vai ficar seno de x, ok? Seno de x. Ok? E essa é a técnica. Isso funciona para qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer cosseno, né, mais um último exemplo, cosseno de π sobre 2 menos x, a única coisa que vai mudar é que a gente não vai se mexer de π, né, então vai ficar cosseno de x, então menos x menos π sobre 2, né, vai ficar cosseno
de x menos π sobre 2, ok? Então temos cosseno, né, menos, então a gente aumenta, então pá, a gente aumenta aqui, então isso daqui vai ficar mais seno de x. Mais seno de x, ok? Isso daqui traduz bem essa defasagem que temos aqui, ok? Essa diferença aqui, né? Porque vocês veem que eles se conectam em certos pontos, né? E isso define bem a ligação entre um cosseno e um seno. E vocês veem que com isso daqui, com essa estratégia, a gente pode fazer a mesma coisa com tangente e cotangente, né? Então, por exemplo, tangente de π menos x vai ser igual a seno de π menos x sobre cosseno de π menos x, ok? Seno de π menos x é a mesma coisa que seno de x. Seno de x, se não travar. E cosseno de π menos x é menos cosseno de x. Ok? Então isso daqui fica menos tangente de x. Ok? Então, temos aqui a mesma coisa. Agora, para cotangente, é mais fácil ainda, né? Porque cotangente de π menos x é a mesma coisa que 1 sobre tangente de π menos x. Né? Tangente de π menos x é menos tangente, então fica menos 1 sobre tangente de x. Então fica menos cotangente de x. Ok? Bem simples. Agora, se a gente fizer com π sobre 2, então tangente de π sobre 2 menos x, isso vai ser seno de π sobre 2 menos x sobre cosseno de π sobre 2 menos x, tá? Eu acho que eu não fiz o cálculo para seno, mas eu deixo vocês de exercício. Isso dá cosseno. Cosseno de x sobre seno de x. Isso daqui é igual a cotangente de x. Ok? Então vocês podem ligar a função cotangente com a função tangente, né, se a gente fizer uma translação de π sobre 2. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? É um vídeo bem simples sobre trigonometria, sobre as fórmulas trigonométricas. Ok? Obviamente, eu esqueci de falar, mas obviamente vocês têm pontos, né? Então os pontos de seno, isso daqui eu deixo vocês de exercício. Tá? Então, por exemplo, seno de 0 é 0. Né? Seno de π sobre 6 vai ser meio. Ok? Então, por exemplo... Opa. Então, por exemplo, aqui, né, se a gente fizer meio, 1 sobre 2, aqui vamos ter raiz de 2 sobre 2, e aqui vamos ter raiz de 3 sobre 2, tá? São valores que vocês têm que conhecer de cabeça, né? O seno aqui vai ser π sobre 3, né? E aqui vai ser π sobre 6, né? E a diagonal aqui vai ser π sobre 4, ok? São os valores que vocês têm que aprender de cabeça, ok? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo.